O governo deu uma melhorada para os funcionários públicos, mas, é claro, não chega nem perto do que poderia ser feito ainda. Mas sim, melhorou um pouco. Eu estou falando da segunda fase da reforma tributária que está vindo por aí. E nesse vídeo aqui eu vou explicar alguns pontos para você entender aonde que melhorou e quais alguns pontos principais aí de mudanças que houveram ou que haverão caso essa reforma realmente venha a se efetivar. Então, para a gente começar, vamos entender alguns termos de economia aqui, mas uma linguagem bem coloquial para que a gente possa acompanhar esse conteúdo. Então, a inflação, né, é o quanto o aumento dos preços da cesta que compõe a maioria dos produtos que uma pessoa comum costuma consumir aí, é o quanto isso aqui aumenta. Então, a inflação ela é medida por um índice chamado IPCA e por um outro chamado IGPM. A tabela de IR é uma tabelinha que ela não vinha sendo atualizada há um bom tempo, desde 2015, e agora ela sofreu uma atualizaçãozinha e foi esse o ponto que melhorou para a maioria dos funcionários públicos e você vai entender o porquê disso, né? Essa atualização significa que quem recebe hoje, né, até 2 salários mínimos mais ou menos, precisa pagar 7,5% de imposto de renda. É muito pouco, né? O salário mínimo está em R$ 1.100. Essa pessoa, ela já precisa consumir algumas coisas, já paga muito imposto e ainda ela tem que pagar mais 7,5% sobre a sua renda, que é pequenininha. Ela tem que pagar. Só que essa tabela ela foi atualizada, então essa isenção, né, que seria para quem recebe até R$ 1.903, que é um pouco menos do que 2 salários mínimos, agora ela foi aumentada, ela foi para quem recebe até R$ 2.500, tá? Então quem recebe até R$ 2.500 fica isento desse pagamento, que até então era 7,5% de imposto de renda. Mas qual que é o ponto aqui que eu falo que poderia ser melhorado ainda mais? Porque justamente se fosse ajustar pelo IPCA, seria R$ 2.592, porque o IPCA desse período aí foi de 36%, o que significa que se uma pessoa ganhava R$ 1.903, tá, e ela era isenta, agora com o reajuste do IPCA, o custo de vida dessa pessoa ficou 36% mais caro, tá? Então essa pessoa ela teve meio que o salário reduzido, se for ver pelo tanto que ela consome no seu dia a dia. Então, era para ela ficar isenta do imposto de renda porque ela entrou na faixa de quem ganha menos, do ponto de vista do quanto custa as coisas que ela precisa consumir. Mas houve um pequeno reajuste aí, então foi para quem ganha até R$ 2.500, mas o correto seria R$ 2.592. E se você voltar mais atrás, lá em 1996, quando essas alíquotas foram criadas aí, tinha bastante oscilação na época do começo do Plano Real ali, quem ganhava R$ 900 era isento do imposto de renda. E se você for reajustar isso pelo IPCA até hoje, a isenção seria para quem ganha R$ 4.149. Então muitos funcionários públicos se enquadram aí nessa faixa. E é por isso que eu digo que melhorou para esses funcionários, para esses concursados, mas não tanto quanto deveria, porque um funcionário, uma pessoa que ganhasse mais ou menos R$ 4.000, pelo IPCA deveria estar isenta do imposto de renda. E pelo contrário, hoje essa pessoa ela precisa pagar 22,5%. E após a reforma vai melhorar um pouco, ela vai pagar apenas 15% aí de imposto de renda. E se essa correção que eu estou falando aqui fosse feita não pelo IPCA, mas por um outro índice de inflação que seria o IGPM, só nos últimos 12 meses o reajuste teria que ser de 40%. Então isso iria, uma pessoa que ganhava R$ 900,96 e era isenta, essa mesma pessoa ela continuaria hoje ganhando R$ 7.000 e continuaria sendo isenta, tá? Porque quem ganhava R$ 900, se ela pudesse manter o poder dela de compra, hoje ela deveria ganhar R$ 7.000. E a gente sabe que não é isso que acontece. Na verdade, R$ 7.767,13, para ser mais exato. Aí sendo corrigido pelo IGPM, os 40% aí de aumento no salário, isso considerando só os últimos 12 meses. E essa pessoa ganhando mais de 7.000, ela seria
isenta do imposto de renda. E não é isso que acontece hoje, mas se a correção fosse aplicada, é o que deveria acontecer. Uma outra mudança aí que houve foi a opção pela dedução, pela declaração anual simplificada, né? Pelo desconto simplificado. As pessoas, os funcionários aí concursados, o pessoal todo que recebe essa faixa salarial, costumava ter imposto a restituir, tá? Receber dinheiro depois da declaração anual. E para isso não precisava fazer muita coisa, era só fazer uma declaração simples e básica. Porém, isso na segunda fase da reforma veio o quê? Veio essa situação de que o declarante aí ele vai ter que discriminar os seus gastos com saúde, com educação, alguns itens aí que são do interesse aí do fisco, e de maneira que quem ganha até 40 mil reais ao ano, este pode declarar da forma simplificada, mas passou disso daí, já vai ter que optar pela declaração completa, tá? E aí, para não ter que pagar o imposto, ter aquele imposto a pagar, vai conseguir ainda restituir, mas vai ter que informar tintim por tintim ali na declaração. O governo federal, ele espera o que com isso? Espera aumentar a arrecadação, porque se as pessoas vão declarar, os prestadores de serviço também vão ter que sair da informalidade, porque senão cairão na malha fina. E assim, todo mundo vai ter que dar um pouquinho aí de arrecadação, aumentando assim a entrada, o fluxo de caixa do fisco aí para o governo federal. E por último aí o terceiro ponto, para quem já investe em ações, né? E isso é cada vez mais comum no nosso meio. Quem tem mais de 20 mil reais em ações e quer vender no mês, vai pagar um imposto hoje. Se vender abaixo de 20 mil reais, hoje não paga imposto nenhum, tá? Se a compra foi feita em dia anterior, não foi day trade, foi uma compra normal aí de ação que ficou alguns dias com essa ação ou alguns meses, ou com essas ações. Depois da reforma, esta operação aí vai para 60 mil reais. Quem vender até 60 mil reais em ações vai ser isento, isso no período de 3 meses. Aí você vai me perguntar, mas poxa vida, você está me falando de ações de 20 mil reais, 60 mil reais? Essas cifras são muito altas para a realidade do pessoal a quem se destina essa publicação. E não, é aí que você se engana. O investimento em ações, além de ter se tornado muito mais comum no meio dessas pessoas que recebem essa faixa salarial hoje, essas pessoas elas têm tido acesso à educação financeira e têm conseguido manter o seu orçamento dentro de um nível que lhes possibilita uma sobra orçamentária no final do mês, e este capital, essa parcela do capital que tem sobrado pode ser investido em ação, e este investimento pode ser trazer uma rentabilidade considerável no curto e no médio prazo. Se você não sabe fazer isso, eu te convido a acompanhar o nosso canal aqui, porque nós ensinamos investimentos em renda variável para quem ganha essa faixa média aí de salário por mês e tem aí aportes para fazer todos os meses, pode se expor a algum risco em bolsa de valores sem problema nenhum, conseguindo aí extrair uma boa rentabilidade disso. Investimento em longo prazo tem uma rentabilidade sim, tá? Ficar segurando a ação para previdência, etc. é mais possível de ter uma rentabilidade, porém nós sabemos que nós moramos em um país que a cada 4 anos tem eleições, muitas coisas mudam, muitas coisas se modificam, a gente precisa pensar num horizonte menor do que 4 anos do ponto de vista dos investimentos, porque acima desse período as oscilações que podem acontecer, as coisas que podem acontecer podem ser muito grandes, muitas turbulências aí, muitas oscilações significativas, comprometendo possivelmente uma boa parcela do capital do investidor. Então é interessante você buscar estratégias de curto e médio prazo, e isso tudo você encontra através do nosso canal, tá? Então foi isso o conteúdo de hoje, foi muito bom, foi milhão ter a sua atenção e eu te aguardo na nossa próxima publicação. Até mais!